Glória a Deus, esse é nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Irmãos, essa é uma manhã gloriosa e que nós cremos que o Senhor falará ao nosso coração, falará ao coração da sua igreja. Eu clamo ao Senhor agora, que o Senhor jogue todo o meu eu por terra, porque eu, Senhor, não há nada em mim, ó Pai, nada em mim, Senhor, nada em mim para oferecer aos irmãos. De mim mesmo eu não posso nada, Senhor, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, pelo poder da Tua misericórdia, eu clamo, Senhor, fala conosco, fala comigo, fala ao coração da Tua igreja, manifesta Teu poder nesta manhã, Senhor. Meu Deus, eu me humilho diante de Ti, me humilho diante de Ti no pó e nas cinzas, ó Deus, para clamar. Reveste-me com o poder do Teu Espírito, Pai, e que a palavra do Senhor, meu Deus, que a palavra do Senhor, ela entre no coração de cada irmão, Pai, de cada irmão, ó Deus, para multiplicar, ó Deus, para multiplicar, trazendo consolo, trazendo conforto, confrontando também, Senhor, os nossos corações, naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Eu vou pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Jó. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1. O Caio vai colocar para nós. E hoje nós faremos uma leitura conjunta. Amém, irmãos? Então, nós vamos ler por versículos, juntos. O primeiro versículo que diz assim: havia um homem na terra de Uz, glória a Deus. Quais eram, irmãos, as características de Jó? Íntegro, reto, temente a Deus. Esse era Jó. Irmão, o Senhor está olhando para mim e para você agora. O Senhor está olhando para você, te chamando pelo nome agora. Está olhando para mim, me chamando pelo nome. Irmãos, o Senhor está buscando coração íntegro, reto, temente a Deus. Irmão, como é que anda o nosso coração? Seu coração está íntegro, temente a Deus. Olha as características de Jó. Um dia também nós queremos que alguém diga isso de nós, de nossos esposos, de nossas esposas. Puxa, mas o irmão Hansky é um homem íntegro, reto, temente a Deus. Glória a Deus. A irmã Sandra, uma mulher íntegra, temente a Deus, uma mulher reta. É assim que o Senhor quer falar a seu respeito e a meu respeito hoje. É assim que nessa manhã o Senhor convida você para ser chamado. Porque o Senhor quer que nesta manhã nós nos sintamos filhos. Sabe aquele sentimento de pertencimento? Eu pertenço a um Pai que me faz íntegro. Eu pertenço a um Deus que me faz reto, que me faz temente a Ele. Irmãos, Jó não era íntegro, nem temente a Deus, nem reto por si mesmo, não pela própria carne. Você também não vai ser. Pela própria carne, irmãos, nós não somos íntegros, retos, temente a Deus. Na carne, nós não podemos nada. Mas quem nos capacita para a integridade, para o temor e para a retidão, é o Espírito de Deus que habita em nós. É esse Espírito que está aí, que habita em você. É Ele que te capacita, é Ele que me capacita, é Ele que nos move à retidão com o Senhor. Na descrição de Jó,
Vamos ao segundo versículo. Segundo versículo. Todos nasceram-lhe total de filhos de Jó. Quantos? 10. Eita glória, hein? 10 filhos. Eu só tenho 2, irmãos. Então, eu já fico pensando como é que seria a vida com 10 filhos. Mas nossos pais, os pais de muitos de nós aqui, tiveram 10 filhos. Tiveram uma casa cheia de filhos. E como era isso, né? Como era esse tempo. Terceiro versículo. Nós vamos falar agora das posses de Jó. Eita, coisa maravilhosa. E quem é que não quer ser abençoado com as posses que o versículo 3 diz? Vamos ler o versículo 3, irmãos? Jó era o maior de todo o Oriente. Jó era o mais próspero de todo o Oriente. É isso. Jó é descrito como um homem extremamente abençoado. É aquele homem que as pessoas deviam olhar para Jó e falar assim, né? Quero me aconselhar com ele. Eu quero saber o que ele faz para ter tudo isso, para ser assim, para ter essa família, para ter essa casa, para ter todos esses bens. Esse é Jó. Esse é Jó. O Jó é aquele momento, a primeira parte de Jó é esse momento em que às vezes você e eu estamos tão tranquilos, né? Às vezes a gente está passando um tempo tranquilo, sem tribulação. E aí a gente até pensa assim, será que nós merecemos mesmo? Já respondo, irmão, que não. Não há nada em nós que seja digno do amor e do cuidado de Deus. Porque Ele não te ama e não cuida da sua casa, da sua vida, porque você é bom. Mas é pela graça. É favor imerecido. É para que você, nesta manhã, se sinta o filho amado, cuidado pelo Senhor. Eu sou amado de Deus. Irmão, declare, eu e minha casa somos amados de Deus. Nós somos cuidados pela mão do Senhor. A graça nos alcançou. É a graça que nos alcançou. Da mesma forma, a graça alcançou a vida de Jó. Próximo versículo diz assim: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Os filhos de Jó se davam bem? A Bíblia diz que eles se davam bem. Eles se reuniam, faziam banquetes, chamavam as irmãs, os homens chamavam as irmãs, comungavam entre si. E os filhos de Jó também eram bênçãos demais para ele. Mas Jó, quando os filhos faziam esses banquetes, Jó, em sequência, em seguida, orava, jejuava e fazia sacrifícios ao Senhor, dizendo: Senhor, caso meus filhos tenham pecado, eu já estou pedindo perdão por eles. Eu não sei nem se eles pecaram, mas está aqui o sacrifício para que o Senhor os perdoe. Jó intercedia por sua casa. Jó intercedia por seus filhos. Jó entregava por completo a vida dos filhos dele ao Senhor. Mas Jó podia simplesmente: aconteceu uma festa entre os meus filhos, glória a Deus, eles estão todos felizes, eles estão se dando muito bem e eu não preciso de mais nada. Não é assim que Jó pensava. Jó pensava: meus filhos são homens e mulheres carne, são pecadores.
E eu preciso apresentá-los ao Senhor como sacrifício vivo. Eu preciso consagrá-los ao Senhor. Irmão, consagre seu filho, sua filha, todos os dias ao Senhor. E pais que estão aqui, nós não oramos nem consagramos os filhos assim, Senhor, abençoa meus filhos. Não. A gente ora pelo nome. Senhor, toma a vida do Miguel nas suas mãos de forma poderosa. Cumpre o seu propósito. Senhor, toma o Brenner nas suas mãos. Faz nele o teu querer. Toma a Maria nas suas mãos. É assim que nós, pais, oramos. Perdoa os pecados dos nossos filhos, Senhor, e derrama do espírito de discernimento, para que eles escolham segundo o coração de Deus e não segundo a própria carne. Era isso que Jó está fazendo aqui. É isso que Jó fez. Irmãos, a palavra de Deus ainda nos diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó chamava os filhos para santificá-los. Chama seu filho, chama sua filha e santificam a Deus. Chama seus filhos. Aqueles que não têm filhos, já santifica os que virão, porque eles virão. Em nome de Jesus, vocês crê? Aqueles que desejam ainda receber a herança do Senhor. Tem pais e mães aqui que estão na expectativa de gerar a bênção do Senhor? É assim que a gente ora. Senhor, os filhos são heranças do Senhor. Dá-me a tua herança. Eu quero tomar parte da tua herança. Dá-me a minha herança, Senhor. Clama ao Senhor por tua herança. Ele vai te conceder essa herança. São seus filhos. E a palavra de Deus diz: Jó levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos os filhos. Quantos filhos eram? Quantos holocaustos ele fazia? 10. 10 holocaustos. Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então assim, Jó fazia continuamente. E aí, acontece então, a Bíblia para a descrição de Jó, nesse primeiro capítulo, e vai diretamente ao reino de Deus. Faz com que você e eu conheçamos o sobrenatural. E a Bíblia diz que num dia estavam reunidos os servos do Senhor, os filhos de Deus, foram adorar o Senhor. Imagina uma reunião de anjos, serafins, querubins, para adorar o Senhor. Esse momento, irmãos, é aquele que a gente deve sonhar. Meu Deus, um dia eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte de poder estar lá dando glória a Deus, dando glória, aleluia, ao Senhor, junto com os anjos. Mas quem aparece no meio dos filhos de Deus? Quem aparece? Satanás. Satanás aparece no meio dos filhos de Deus. Irmão, Satanás teve a ousadia de chegar até Deus, no meio de todos os anjos. Você acha que ele não vai querer chegar à sua casa, irmão? Você acha que Satanás não vai querer tocar também na sua casa, na sua vida, na sua família? Nós não podemos ter esse sentimento de que estamos isentos das armadilhas de Satanás, das setas do maligno. Nós não podemos ter esse sentimento, porque nós sabemos que o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir, mas também que o Senhor veio para nos dar uma vida em abundância. Glória, aleluia. Mas Jó era temente a Deus. Jó era reto, Jó era íntegro. E Satanás, então, chega diante deles e diz, versículo 7. Acompanhe o versículo 7. Perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor. Por quê?
porque ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Mas acontece que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Satanás só pode ficar ao derredor. Por quê? Porque aqui está o servo do Senhor. E aqui o anjo do Senhor está ao seu redor. É por isso que em cada manhã nós declaramos aos nossos filhos, aos nossos cônjuges: Senhor, coloca o anjo do Senhor ao redor dele, acampado ao redor dele, porque eu temo e eu adoro o Senhor. Quando nós oramos, nós não podemos só declarar assim: coloca, Senhor, acampa o anjo ao redor do meu filho, da minha filha, do meu esposo. Mas nós temos que dizer: por que eu estou pedindo isso? É porque eu temo o Senhor, porque eu confio no Senhor, porque eu sei que é o Senhor quem vai dar livramento. Esse é nosso Deus. E Satanás está aí, rodeando a terra, buscando a quem possa tragar. E nós, como nós estamos, irmãos? Então, perguntou ainda o Senhor: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Vejam que no versículo 8, o Senhor reafirma a integridade de Jó. O versículo 8, o Senhor fala conosco assim: olha o caminho, ao Senhor nos dando as estratégias, irmãos. Olha o Senhor nos dando as estratégias para vencer Satanás. Ele é reto, ele é temente, ele é temente, ele é temente, ele é temente. Nós precisamos temer o Senhor. Nós precisamos temer o Senhor, buscar sua presença. Nós precisamos de integridade na presença do Senhor. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele a casa e tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e aí verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha Satanás querendo provocar o Senhor, falando aqui: olha, tira dele o que ele tem, coloque ele na dificuldade, coloque ele na adversidade, tira o dinheiro dele, tira as bênçãos que o Senhor deu, e eu vou ver como Jó vai te blasfemar na tua cara. Ele não vai ter vergonha de blasfemar contra ti. Isso é que Satanás fala. E Satanás fala. Põe a irmã Valéria, o irmão Luciano na prova. Vamos ver se eles não vão blasfemar contra ti. Vamos ver até quando esse irmão vai adorar. Até quando ele vai aguentar. Satanás quer saber mesmo. Você vai aguentar, irmão? Se tira o filho, se tira a mãe, tira a saúde, toca na sua casa, toca no seu bolso. Você vai continuar adorando a Deus? Ou você só serve o Deus da prosperidade? O Deus que te abençoa? Que Deus você está servindo? Qual a motivação para você servir o Senhor? É aquilo que Ele pode te dar? O salmista no Salmo 116 diz assim: o que darei eu? O que darei eu pelos benefícios do Senhor? O que eu darei pelos benefícios do Senhor? Nós muitas vezes queremos os benefícios do Senhor. Irmãos, mas o Senhor permitiu que Jó fosse provado. Por que Jó foi provado? O Senhor conhecia o coração de Jó.
O Senhor sabia quem era o servo dele. O Senhor olhou para Jó e sabia que ele não blasfemaria. Ele não ia perguntar, por quê? Porque tem que ser eu. Ele não ia questionar, dizendo que é um Deus de mentira. Ele não ia buscar outros deuses. Ele não ia cortar caminho na macumbaria. Ele não ia cortar caminho buscando outras possibilidades. Ele não ia abandonar a igreja do Senhor porque estava na prova. Não, porque estava sozinho. O Senhor sabia que ele prevaleceria. O Senhor nessa manhã chama a mim e chama você para prevalecermos com Ele. Nós servimos o Senhor, nós cantamos aqui agora. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele... E Ele é o meu e seu Salvador. Ele é o nosso restaurador. Ele é quem restitui. É Ele quem traz graça. É Ele que te levanta na manhã. Eu adoro pelo que Ele é. Ele é aquele que foi para a cruz. Ele é aquele que foi para a cruz. Que derramou todo o seu sangue. Que ressuscitou no terceiro dia para que você e eu pudéssemos dizer: Jesus é meu único e suficiente Salvador. Irmãos, Ele foi para a cruz. É o que Ele fez. É o que Ele faz. Quando queremos buscar o Senhor pelo que Ele nos pode dar, nós estamos na contramão do Evangelho. Nós estamos na contramão da verdade da palavra de Deus, do que é ser cristãos. E, irmãos, eu quero ilustrar um pouquinho o que representa a vida de Jó nas nossas vidas. Às vezes, você agora, hoje, está vivendo o seu momento Jó. Às vezes, foi há um mês atrás, um ano atrás. Às vezes, amanhã, segunda-feira, também pode começar o seu momento Jó. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para o nosso momento Jó. Jó caminhou com Deus. Jó perseverou com Deus. Jó conheceu mais e mais e mais de Deus. E hoje, nós queremos contar para vocês um pouquinho do que foi nosso momento Jó. Só para começar, vou convidar meu esposo para subir. E uma coisa assim que nós entendemos ao longo dos anos, nós dois não somos de Brasília, nós somos de Minas, a maioria dos irmãos já sabe, né? E de 2013 para cá, completos 10 anos, o Senhor fez assim uma grande reviravolta na nossa vida, né? E Deus fez muitas coisas. Então nós somos de Minas e a gente assim, para a glória de Deus, a gente sempre teve uma vida muito tranquila lá em Minas. E de repente algumas coisas começaram a acontecer, algumas perdas, ele vai falar disso. Mas tem uma coisa que eu quero, antes que ele fale. No dia que eu me mudei para Brasília, no dia que o meu caminhão de mudança chegou a Brasília, o Senhor testou minha fé de uma maneira que eu pude entender muito depois ainda. Eu deixei meu trabalho, a nossa casa, a família, toda para trás. Porque um dia ele falou comigo assim: amor, vamos embora para Brasília. E o Senhor falou comigo: seu ministério primeiro não é uma carreira e um emprego de 20 anos.
seu ministério primeiro, é sua família, é sua casa. E aí eu falei, Senhor, como eu vou trabalhar nessa cidade, né? Lá eu não conheço ninguém. Somos só nós três aqui, Miguel, Luciano e eu. E aí o Senhor falou comigo, eu vou abrir a porta. E quando Ele falou, eu vou abrir a porta, alguém veio e falou comigo assim, Valéria, eu conheço lá em Minas. Você sabe que nós temos um convívio com o grupo da Católica de Minas Gerais e é a mesma Católica de Brasília. Eu vou intervir e você já vai trabalhar lá como professora. Voltei para casa feliz e dobrei o joelho e o Senhor falou comigo, não é para o homem abrir porta, a porta sou eu quem vai abrir. Eu não quero que ninguém intervenha. E eu, Senhor Jesus, já que não era para contar com ninguém, fui eu fazer currículos. E Luciano e eu, no mês de outubro, distribuindo currículo de porta em porta. Porque eu não conhecia ninguém. Muitas portas, muitas escolas nem abriram as portas. Mas o Senhor prometeu. E eu vim em outubro. E saí daqui de outubro. Cheguei a um lugar. E o Senhor ordenou a uma pessoa. Dentro de Brasília. O Senhor ordenou para uma freira. É essa que você vai contratar. E ela ouviu a voz do Senhor. Quando eu voltei para Minas Gerais, eu já tinha um emprego para chegar a Brasília no mês de janeiro e trabalhar para a glória de Deus. E aí, eu entendia por que não era a mão do homem, mas eu tinha que pôr total confiança nele, era ele. E nós fizemos, então, assim, aqueles currículos também online, né? E aí, com um ano eu aqui trabalhando na escola particular, católica, eu passei em frente ao Colégio Mackenzie, que é onde eu trabalho hoje. E aí eu falei com o Senhor no carro, o Miguel estava, falei, papai, eu quero trabalhar aqui. Primeiro, papai, com toda sinceridade, pagam melhor. Segundo, não quero mais ouvir missa. Porque eu ouvia missa, eu assistia às missas todos os dias, assim, lá na escola católica. E de repente, irmãos, isso foi em março, no mês de junho. Eu, que não conheço ninguém nessa cidade, que não conhecia, né? Eu, que não tenho influência de ninguém, recebi um telefonema para fazer um teste, no meio de muita gente, para o Colégio Mackenzie. E aí, muita gente indicada, quando acabou, disseram para mim, estamos felizes porque escolheram a senhora, e a senhora não tem indicação de ninguém. Eu respondi assim, quem me indica? Quem abre minhas portas? Quem fecha, quem abre é Ele. É Ele quem fecha, é Ele quem abre, é Ele quem faz. É tudo por Ele, é tudo para Ele. E nós precisamos crer nisso. Mas nós mudamos. E no dia 10 de janeiro de 2018, quando eu cheguei a Brasília com a mudança, o caminhão não estava fechado ainda. A empresa para a qual Luciano veio, disse assim, ele me liga. Eu procurando essa coisa de colocar água, luz, né? E ele me liga, amor, eu tive uma notícia que meu contrato será só até julho. Eu pedi demissão de uma escola de tantos anos, com todos os benefícios. Vim com filho, vim com toda a mudança. Na hora, sabe aquele gelo que dá assim? Aquela coisa? Senhor,
E o Senhor falou comigo: eu te tirei de Minas. Eu te tirei. Eu te trouxe. Não se preocupa. Irmãos, e eu sabia que eu não precisava voltar com a mudança. Eu sabia que tinha um propósito, tinha um propósito, tinha um propósito. Nós perdemos muito, 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 mas tinha um propósito. Naquele dia em que a empresa disse isso, minha irmã de Minas estava comigo e falou assim: e agora? Se aconteceu alguma coisa, você recebeu alguma notícia aí, porque está difícil. Eu falei: está nas mãos do Senhor. Se Ele trouxe, Ele vai fazer. Se Ele nos trouxe de lá, Ele vai fazer. Se Ele nos tirou do meio da nossa parentela, se Ele nos tirou aos benefícios que tínhamos, porque Ele tem algo muito especial para nós. Shalom, igreja. Para a gente, assim, é muito difícil falar desse assunto, né? Porque a gente volta um pouquinho no passado, né? E um passado difícil, um passado duro, de muita dor, de muita angústia, muita tristeza, muita depressão, muita vontade de morte. E quando a gente passa esse cenário de Jó aqui, né? Guardado um pouquinho não, né? Guardado bastante as proporções, né? A gente tinha uma vida muito estável em Minas. Eu tinha um emprego maravilhoso, executivo de uma grande companhia, Valéria numa escola, grandes investimentos, muitas coisas. Então a gente estava muito bem. Mas de repente, tudo começa a mudar, né? A morte da mãe, dos pais, né? Aí vem o emprego, a empresa encerra as atividades, os investimentos começam a dar tudo errado. E tudo, da noite para o dia, começa a dar errado. Por quê? Por que está dando errado? Estava dando tão certo, tinha tudo. E de repente você não passa a ter nada. Nada. A gente foi triturado. A gente foi amassado. Na nossa cidade a gente nem sabia mais o que fazer. Falei: meu Deus, e agora? O que a gente faz? Nós não temos, a gente tinha tudo. Agora nós não temos nada. E foi um tempo assim de muita tristeza. A gente passou por uma turbulência muito grande. Mas aí vem a restauração. Só que a restauração ela não acontece da noite para o dia, irmãos. Nós temos dois caminhos para seguir. Quando nós passamos por esse momento, foi o momento que nós mais nos aproximamos de Deus. Porque naquele momento eu olhei para ela, falei: amor, o que a gente vai fazer? Vamos orar. E eu queria orar de manhã, queria orar de tarde, queria orar de noite. Eu estava no trabalho, falei: amor, vamos orar? Amor, eu estou precisando orar, não está resolvendo nada. E aquela angústia, aquela tristeza, e eu só queria orar, porque quando eu orava, o meu coração... eu orei, agora Deus ouviu. Aí passava, não, Deus não ouviu não, eu quero orar mais. Vamos orar. E aí de noite, de madrugada, e compromisso, e jejum, e oração, e parece que Deus não estava ouvindo, e não ouvia. Aí Deus parece que... Eu não sei como é que... E ele, irmãos, não era convertido. Não era. É aí que está a conversão. E na conversão, só tocando um pouquinho nesse assunto, eu me lembro que eu converti acho que umas 4 vezes, 5 vezes na igreja. A gente foi numa igreja separada, aí chamava na frente, eu ia, não, porque eu quero receber Jesus, não sei o quê. Ah, então tá, agora você virou crente, não sei o quê. Não quer ser crente não. Que crente? Não quer ser crente não. E aí fui de novo. Um dia Deus tocou no meu coração e falou assim: é a última vez que eu te chamo. Eu não te chamo mais. Antes do pastor fazer o pedido, eu já estava lá na frente, eu era o primeiro. E daquele dia, quando eu aceitei a Jesus, eu comecei a entender os propósitos de Deus na nossa vida. E aí continuamos em oração, em jejum. Começamos a ter compromisso com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E Deus, parece que Ele faz, então tá bom. Né? Eu na minha mente, né? Vou abrir uma porta para você. Aí abriu uma portinha, a gente alivia um pouco, mas aí aconteceu esse caso que aconteceu, e a gente continuou em oração. E aí, irmãos, o que eu queria nessa noite passar para os irmãos? Nessa manhã, perdão. Que esses momentos podem aparecer nas nossas vidas. Às vezes é um momento de saúde ou financeiro, cada um com as suas, né, que acontece. Mas se nós entregarmos verdadeiramente as nossas vidas a Jesus,
entrarmos com um propósito de oração, Deus ouve as nossas orações. E hoje, irmãos, eu falo com muita gratidão. Eu tenho vergonha de pedir a Deus qualquer coisa. Eu só tenho, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Deus restaurou tudo e muito mais, 10 vezes mais. Porque Deus é maravilhoso, gente. Deus é fantástico. Hoje, a gente fala, Senhor, como é que o Senhor fez isso? Não tem condição, não. E restaurou o nosso relacionamento, que acaba ficando abalado por um período. E então, irmãos, assim, tudo que a gente passou, sabe? Hoje a gente tem uma vida assim muito bacana. O meu amor, o meu respeito, o meu carinho, a minha atenção pela minha esposa é outro. O trabalho é totalmente diferente. Em todos os cenários, o que Deus fez foi resposta de oração. Então, esse é o conselho, né? Está passando por uma situação, confia no Senhor, Ele fará. Amém? Meus irmãos, eu orei 10 anos pela conversão dele. Eu orava às madrugadas, às 3 da manhã. Orava dizendo, Senhor, a tua palavra me garante. Eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão. E eu acho o Senhor nessa madrugada para converter meu marido, para trazer meu marido para a presença do Senhor. Eu tenho que dizer aos irmãos, em 25 anos juntos, eu tinha um esposo antes da conversão e tenho um esposo abençoado. Eu falo com ele que ele é mais crente que eu. Hoje. Que ele é muito mais crente que eu. Depois da conversão. 10 anos orando, 10 anos pagando um preço. E quando o preço vem, irmãos, nós pagamos juntos. Deus nos tirou do meio da nossa família. Nos trouxe para sermos mais unidos aqui. Para aprendermos a depender mais do Senhor e um do outro. Nós não tínhamos com quem contar aqui a não ser o Senhor. Joelho no chão, um com o outro. Não tinha casa de pai, casa de mãe, irmão, irmã, não tinha. Não tinha amigos, porque nós acabamos de chegar. Não tinha. Mas o Senhor nos orientou, nos abraçou de uma maneira. Nós oramos. Quando chegou 2018, no mês de janeiro, que disseram que seria encerrado o contrato dele em julho, irmãos, foi encerrado. Foi encerrado em julho. Ninguém soube. Ninguém soube. Porque nós apresentamos nossa causa para ele. Para o Senhor. E eu fiz um propósito com o Senhor. Eu fiz um voto com Deus. Eu fiz uma entrega para o Senhor. E o Senhor ouviu. E ele foi demitido no mês de julho. Em setembro ele já estava com uma grande porta aberta. Porque assim faz o Senhor. Ele estava com aquela grande porta aberta no mês de setembro. No próximo ano, Deus abriu outras portas. E Deus tem nos honrado como pais, como esposo e como esposa. Não é o financeiro, irmãos. Nunca foi sobre o financeiro. Foi sobre a alegria de estarmos juntos. Porque nós orávamos pedindo, Senhor, aumenta o nosso amor, aumenta o nosso carinho, o nosso respeito um pelo outro. Porque nós sabíamos que nós precisávamos estar juntos, estarmos fortes. Porque para buscar o Senhor na dificuldade, quando a dificuldade vem, se a mulher abandona o barco, se o homem abandona o barco, ele vai afundar mesmo. Quando a dificuldade vem, é hora da gente fazer isso aqui, para que o inimigo não entre.
Não é nem hora só de dar as mãos, porque quando você dá as mãos, você ainda fica frágil de soltar. Mas é hora, irmãos, de a gente estar junto. É aquele viver uma só carne. Viver uma só carne no altar. E nós nos apresentamos ao Senhor como uma só carne no altar. Imperfeitos. Uma carne bem imperfeita. Bem ruim ainda. Para muita transformação, né, amor? Nós precisamos muito ser transformados, irmãos. Eu preciso ser transformada como esposa, como mãe, como serva do Senhor, como irmã na igreja. Eu preciso ser transformada. Mas eu sei que com o Senhor podemos todas as coisas. No mês de vir embora para Minas, eu tinha um coração muito de para Brasília, meu coração, isso eu falo diante do Senhor. Em nenhum momento eu fiquei ansiosa, preocupada, angustiada. O Senhor trouxe um bálsamo, porque Luciano teve um período de depressão que nós sofremos muito, muito, muito mesmo. Mas nesse tempo, quando o Senhor falava comigo, Ele me renovava. Eu não tive uma noite de pensar, eu vou desistir. Eu não tive uma noite de pensar assim, nós não vamos dar conta. Porque eu sabia em quem nós críamos. Eu sabia que a mão poderosa do Senhor estava conosco. E no processo da cura da depressão, porque hoje, irmãos, nós temos a alegria de dizer para vocês. Um dia, quando eu pedi ao Senhor assim, Senhor, devolve o sorriso dele. Porque é tudo, eu me apaixonei pelo sorriso dele. Há 20 e tantos anos. Devolve o sorriso dele. Hoje nós podemos dizer, o Senhor restaurou o gozo, a alegria, a paz. Porque é isso que o Senhor faz. Irmão, se você está no seu tempo de Jó, se você entrar no tempo de Jó, glorifica, exalte, abrace quem está do seu lado, vá para o joelho, ore na madrugada, ore pela manhã, ore, entregue. Eu costumava dizer que nós precisávamos entregar o tempo todo. Tempo da depressão, nós aprendemos o seguinte, né, amor? Dividir o tempo em 3 partes, irmãos. O ansioso fica muito preocupado com o que está por vir. E o Senhor diz, entrega teus caminhos ao Senhor. O meu fardo é leve. E aí a gente aprendeu assim. De manhã, a gente agradecia pela noite, consagrava a parte da manhã. Senhor, nesta manhã, faça o teu querer, cumpre o teu propósito, mova o teu espírito, fortalece a nossa alma. Quando chegava a hora do almoço, era parada, para poder entregar amanhã, agradecer pela manhã. Obrigado, Senhor, porque nós vencemos amanhã. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco. Entregamos a tarde, Pai. A tarde é sua. Revela-te a nós. Pai, a tarde é sua. Refrigera a nossa alma. Lembra que nós pedíamos muito, Senhor, coloque em nós porção dobrada do seu Espírito. E aí passávamos a tarde. À noite, era o tempo que nós estávamos juntos. E de joelhos, nós agradecíamos pelo dia para consagrar a noite de sono ao Senhor. E é assim que o Senhor fez. Jó não blasfemou. Nós não somos, nós dois não somos a pontinha da unha de Jó, tá, irmãos? Nós não somos a poeira que Jó pisou, na verdade. Mas na Bíblia nós aprendemos com Jó a glorificar,
a adorar, a não desonrar, a honrar o nosso Deus. A honrar o nosso Deus, seja diante de quem for, seja no momento que for, onde estiver, honre o Senhor. Honre o Senhor com a sua boca, com a sua vida, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Honre o Senhor. Honre o Senhor. Nós queremos muito ser honrados. Mas nós, irmãos, não precisamos de honra. Não precisamos. Nós precisamos dele. E é a ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Amém, irmãos? Amém? E para encerrar, eu gostaria que os irmãos abrissem em Jó 14, versículos 7, 8 e 9. E eu gostaria também que o louvor voltasse, que a igreja ficasse de pé, porque nós vamos declarar esses versículos juntos. Nós vamos crer nesta palavra. A palavra de Deus. Isso aqui não é só um livro. Isso aqui é uma verdade para ser vivida. Isso aqui não é só uma história. Isso aqui é uma realidade. Você precisa aprender a tomar posse do que está escrito aqui. Você precisa tomar posse e decretar na sua vida, na vida da sua família, o que está na palavra de Deus. É decretar a glória de Deus manifesta sobre a sua vida. Amém? Irmãos, versículo 7. Amor, você lê. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Glória a Deus. Se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará. Glória e dará ramos como uma planta. Ao cheiro das águas. Amém, Jesus. Ao cheiro Amém. das águas. Irmão, nós vamos convidar você que está com a sua família, que está com seu cônjuge, com seus filhos. Abrace-os. Irmão, se você sentir, vem à frente, como um gesto profético. Um gesto profético. O louvor vai tocar. E nós estaremos aqui. O núcleo de família, os pastores da igreja, os diáconos, nós vamos descer aqui para orar pela sua família, para decretar na sua família que ao cheiro das águas tudo se faz novo. E eis que o Senhor faz brotar águas vivas no meio do seu povo. É isso que Ele está fazendo nesta manhã. É isso que o Senhor veio fazer. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.